Lucas, 11 anos, sempre foi uma criança comunicativa e cheia de energia. Adorava contar para a mãe, Carolina, tudo sobre o dia na escola, as brincadeiras no recreio, as aulas de educação física, as conversas com os amigos. Mas nas últimas 3 semanas, algo mudou. Lucas passou a chegar em casa e ir direto para o quarto. Quando Carolina perguntava como foi o dia, ele respondia apenas com um "foi normal" seco, sem olhar nos olhos. As notas, antes consistentes, começaram a cair. O apetite diminuiu. E o que mais chamou a atenção, Lucas inventava dores de barriga quase toda manhã, pedindo para não ir à escola. Carolina ficou confusa. Seria apenas uma fase? Estaria seu filho mimado, querendo faltar à aula? Ela não sabia que Lucas estava passando por algo muito mais sério. Na escola, um grupo de colegas havia começado a excluí-lo das atividades, espalhava rumores sobre ele e fazia piadas sobre sua aparência. Mas Lucas não contava nada. Ele sentia vergonha, medo de não ser acreditado, e uma sensação crescente de que era culpado pelo que estava acontecendo. Esta é a realidade do bullying silencioso. Diferente das agressões físicas evidentes, esse tipo de violência acontece nas entrelinhas, nos olhares, nas exclusões, nas mensagens de grupo das quais a criança é deixada de fora. E justamente por ser silencioso, muitas vezes passa despercebido por pais e educadores até que as consequências emocionais já estejam instaladas. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE, cerca de 23% dos estudantes brasileiros relatam ter sofrido bullying. Mas especialistas acreditam que esse número seja ainda maior, pois muitas crianças e adolescentes não reportam o que estão vivendo. O bullying silencioso é particularmente perigoso porque deixa poucas evidências visíveis, dificultando a identificação e a intervenção precoce. Neste vídeo, vamos entender os 7 principais sinais comportamentais que podem indicar que uma criança está sofrendo bullying silencioso. Vamos aprender a diferenciar o que é uma mudança normal do desenvolvimento daquilo que realmente merece atenção. Você vai descobrir critérios objetivos para observar, exemplos práticos de cada sinal e, principalmente, o que fazer quando identificar esses comportamentos. Não se trata de criar pânico, mas de desenvolver um olhar atento e acolhedor que pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Antes de identificarmos os sinais específicos, é fundamental entendermos o que caracteriza o bullying silencioso e por que ele é tão difícil de detectar. O bullying é definido pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência como um comportamento agressivo, intencional e repetitivo, que ocorre em uma relação de desequilíbrio de poder. Quando falamos de bullying silencioso, estamos nos referindo especificamente às formas de agressão psicológica e social que não deixam marcas físicas visíveis, exclusão deliberada, manipulação de amizades, espalhar rumores, olhares de desprezo, ciberbullying através de mensagens e o isolamento sistemático da vítima. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o bullying afeta aproximadamente 1 em cada 3 crianças em idade escolar globalmente. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que as consequências do bullying podem incluir ansiedade, depressão, queda no rendimento escolar, problemas de sono, sintomas psicossomáticos e, em casos graves, ideação suicida. O impacto na saúde mental pode se estender até a vida adulta se não houver intervenção adequada. O que torna o bullying silencioso particularmente desafiador é sua natureza sutil. Não há hematomas para mostrar. Não há agressões flagrantes que professores possam testemunhar. A violência acontece nos bastidores, no grupo de WhatsApp do qual a criança é excluída, nos olhares trocados quando ela se aproxima, nas festas para as quais todos são convidados menos ela. A criança sente a dor, mas muitas vezes não consegue explicar exatamente o que está acontecendo, ou tem medo de que os adultos minimizem sua experiência dizendo que ela está sendo sensível demais. Neurologicamente, quando uma criança sofre rejeição social repetida, seu cérebro ativa as mesmas áreas que respondem à dor física. Estudos de neuroimagem mostram que a exclusão social ativa a região do córtex cingulado anterior, relacionada ao processamento da dor. Por isso, quando uma criança diz que está sofrendo com a exclusão, ela não está exagerando. O cérebro dela está genuinamente processando essa experiência como algo doloroso. A identificação precoce é crucial. Quanto mais tempo uma criança permanece em uma situação de bullying sem suporte adequado, maiores são os riscos de desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão e problemas de autoestima que podem persistir por anos. Por isso,
Desenvolver um olhar atento para as mudanças comportamentais sutis pode ser o primeiro passo para interromper esse ciclo e oferecer à criança o apoio que ela precisa. O primeiro sinal importante a observar é a mudança repentina na vontade de ir à escola ou participar de atividades sociais. Uma criança que sempre gostou da escola e de repente começa a resistir, inventar desculpas ou apresentar sintomas físicos nas manhãs de aula pode estar sinalizando que algo não vai bem no ambiente escolar. Essa resistência não é apenas preguiça ou manipulação, ela reflete um desconforto genuíno e muitas vezes um medo real do que vai enfrentar. Preste atenção se a criança começou a reclamar de dores de cabeça, dores de barriga ou náuseas especificamente nos dias de aula, mas não aos finais de semana. Observe se ela pede constantemente para faltar, chega atrasada propositalmente ou cria situações para sair mais cedo. Note se ela demonstra ansiedade visível ao arrumar a mochila ou antes de sair de casa. É normal que ocasionalmente uma criança não queira ir à escola por conta de uma prova difícil, um trabalho em grupo complicado ou simplesmente estar cansada. Crianças podem ter dias em que prefeririam ficar em casa, especialmente após feriados ou férias. Isso acontece de forma esporádica, talvez 1 ou 2 vezes por mês, sem um padrão consistente. Mas o que se torna preocupante é quando essa resistência acontece 3 ou mais vezes por semana, por um período superior a 2 semanas consecutivas. Quando sintomas físicos aparecem sistematicamente pela manhã mas desaparecem se a criança não vai à escola. Quando há choro, súplicas intensas ou crises de ansiedade relacionadas ao horário escolar. Marina, 9 anos, jogava vôlei há 2 anos e adorava os treinos. De 3 semanas para cá, começou a dizer que estava com dor no joelho toda terça e quinta, justamente os dias de treino. A mãe levou ao ortopedista e não foi encontrado nada. Quando finalmente conversaram com calma, Marina revelou que 2 meninas do time haviam formado um grupo no WhatsApp com todas as jogadoras, menos ela. O segundo sinal crucial é o isolamento social progressivo e a perda de interesse em amizades. Crianças e adolescentes que sofrem bullying silencioso frequentemente começam a se afastar das relações sociais. Elas param de falar sobre os amigos, não mencionam mais os colegas pelo nome, deixam de pedir para visitar ou receber visitas em casa. Esse recolhimento acontece porque a criança está sendo sistematicamente excluída do grupo social ou porque desenvolveu medo e desconfiança nas relações. Note se a criança parou de receber ou fazer ligações e mensagens de amigos. Observe se ela não é mais convidada para festas de aniversário ou passeios em grupo dos quais antes participava. Preste atenção se ela passa os recreios sozinha, se come sozinha no refeitório ou se evita atividades em grupo na escola. Veja se o celular dela, que antes recebia notificações constantes, agora fica silencioso. É normal ter períodos de preferência por ficar sozinho, especialmente na pré-adolescência e adolescência, quando os jovens estão construindo sua identidade. É normal também haver mudanças naturais nos grupos de amizade, com alguns afastamentos e novas aproximações. Crianças introvertidas podem naturalmente preferir poucos amigos ou mais tempo sozinhas. Mas quando uma criança anteriormente sociável se isola completamente por mais de 3 semanas, quando ela não tem nenhum amigo para mencionar ou evita ativamente qualquer interação social, quando expressa frases como ninguém gosta de mim, sou esquisito ou é melhor ficar sozinho, precisamos estar atentos. Rafael, 12 anos, tinha um grupo de 5 amigos desde o primeiro ano. De um mês para cá, não menciona mais nenhum deles. A mãe descobriu, ao conversar com outra mãe, que o grupo havia excluído Rafael de todas as atividades porque ele não tinha o tênis de marca que todos usavam. Rafael passou a almoçar sozinho na biblioteca e inventava desculpas para não participar das aulas de educação física. O terceiro sinal importante é a queda inexplicável no desempenho escolar e perda de interesse pelos estudos. Quando uma criança está sofrendo bullying silencioso, sua capacidade de concentração e aprendizado fica severamente comprometida. O cérebro em estado de alerta constante, preocupado com a próxima humilhação ou exclusão, não consegue processar adequadamente o conteúdo das aulas. A energia mental que deveria estar direcionada para aprender está sendo consumida por preocupações sociais e emocionais. Verifique se as notas caíram de forma significativa em várias disciplinas, não apenas em uma. Note se a criança parou de fazer as tarefas de casa ou as faz de forma desleixada, sem o capricho habitual. Observe se ela não se lembra do que aconteceu na aula, mesmo tendo estado presente. Preste atenção se professores relatam desatenção, olhar perdido ou sonolência durante as aulas.
É normal ter oscilações de desempenho em períodos de prova ou quando o conteúdo fica mais difícil. É normal também haver queda temporária após mudanças significativas como o divórcio dos pais, mudança de casa ou nascimento de irmão. Algumas crianças têm dificuldades específicas em determinadas matérias, o que não indica necessariamente bullying. Mas quando uma criança com histórico de bom desempenho apresenta queda de 2 ou mais pontos na média geral por 2 bimestres consecutivos, sem explicação pedagógica clara, quando ela demonstra desistência, dizendo frases como não adianta estudar ou tanto faz, quando há múltiplos relatos de professores sobre desatenção e isolamento em sala, precisamos investigar. Júlia, 10 anos, sempre teve médias acima de 8. No último bimestre, suas notas caíram para 5 e 6. A professora notou que Júlia ficava cabisbaixa na sala e, durante trabalhos em grupo, nenhum colega queria formar dupla com ela. Júlia parou de levantar a mão para participar e suas redações, antes criativas, tornaram-se mecânicas e vazias. O quarto sinal são as mudanças significativas no sono e no apetite. O estresse emocional causado pelo bullying silencioso afeta diretamente os sistemas biológicos da criança. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela resposta ao estresse, fica hiperativado, causando alterações nos padrões de sono e alimentação. A criança pode desenvolver insônia, pesadelos frequentes, ou o oposto, dormir excessivamente como forma de evitar a realidade. O apetite também é diretamente afetado pela ansiedade. Note se a criança tem dificuldade para adormecer, acorda várias vezes durante a noite ou relata pesadelos recorrentes. Observe se ela está dormindo muito mais ou muito menos que o habitual. Em relação à alimentação, verifique se come significativamente menos nas refeições, pula refeições ou, ao contrário, come compulsivamente. Preste atenção se há perda ou ganho de peso perceptível em curto período. É normal ter noites ruins ocasionais, especialmente após eventos estressantes como provas importantes. Crianças em fase de crescimento podem ter períodos de mais fome ou menos apetite. Pesadelos esporádicos fazem parte do desenvolvimento normal. Mudanças leves no padrão alimentar relacionadas a preferências ou descobertas de novos gostos são esperadas. Mas quando os problemas de sono ocorrem 5 ou mais noites por semana, por 3 semanas consecutivas, quando a criança acorda chorando ou com medo de voltar a dormir, quando recusa alimentar em 2 ou mais refeições diárias por mais de 2 semanas, quando a perda de mais de 3 quilos em um mês sem motivo médico aparente, precisamos agir. Pedro, 13 anos, começou a acordar às 3 da manhã todas as noites, relatando que sonhava que estava caindo em um buraco sem fim. Durante o dia, recusava o lanche da escola. A mãe descobriu que, no intervalo, colegas filmavam Pedro comendo e postavam vídeos com legendas ofensivas sobre seu peso nas redes sociais. O quinto sinal importante são as mudanças bruscas de humor e aumento da irritabilidade. Crianças que sofrem bullying silencioso vivem em um estado constante de tensão emocional. Elas precisam manter uma fachada de normalidade na escola, esconder o sofrimento e processar sozinhas experiências dolorosas de rejeição. Quando chegam em casa, no ambiente seguro, toda essa pressão pode explodir na forma de irritabilidade, choro inexplicável ou explosões de raiva aparentemente desproporcionais a situações pequenas. Note se a criança está mais sensível, chorando com facilidade por motivos que antes não a afetavam. Observe se há explosões de raiva diante de situações corriqueiras, como um pedido simples ou uma frustração pequena. Preste atenção se ela está mais impaciente com irmãos, respondendo mal ou se irritando rapidamente. Veja se oscila entre extremos emocionais, muito alegre em um momento e profundamente triste logo depois. É normal ter variações de humor relacionadas a cansaço, fome ou eventos específicos do dia. Pré-adolescentes e adolescentes naturalmente passam por oscilações hormonais que afetam o humor. É esperado haver irritabilidade ocasional, especialmente após dias difíceis ou quando a rotina está muito pesada. Mas quando essas mudanças de humor acontecem diariamente por mais de 3 semanas consecutivas, quando as explosões são desproporcionais e a criança não consegue explicar por que está tão irritada, quando há choro frequente sem motivo aparente, mais de 4 vezes por semana, quando a criança que antes era paciente e tranquila se torna hostil e agressiva, especialmente ao ser questionada sobre a escola ou amigos, precisamos entender o que está por trás dessas reações. Camila, 11 anos, sempre foi doce e paciente. Nas últimas 4 semanas, começou a gritar com a irmã menor por qualquer motivo e chorava todas as noites antes de dormir. Quando a mãe perguntava o que havia,
ela dizia nada, me deixa em paz. Mais tarde, descobriram que um grupo de meninas da sala espalhava rumores de que Camila tinha copiado a redação de outra aluna, prejudicando sua reputação. O sexto sinal a observar é o aumento de queixas físicas sem causa médica aparente. Quando a mente está em sofrimento, o corpo manifesta esse estresse através de sintomas físicos reais. Esse fenômeno é chamado de somatização. Crianças que sofrem bullying silencioso frequentemente desenvolvem dores de cabeça, dores de estômago, náuseas, tonturas e outros sintomas físicos que não têm uma causa orgânica identificável nos exames médicos. Isso não significa que a criança está fingindo. A dor é real, mas sua origem é emocional. Note se a criança passou a reclamar frequentemente de dores de cabeça, especialmente nos dias de aula. Observe queixas recorrentes de dor de barriga, náusea ou vômito sem febre ou outros sinais de infecção. Preste atenção em relatos de cansaço excessivo mesmo após noites de sono adequado. Veja se há queixas de dores musculares, tensão no pescoço ou nos ombros, ou sensação de aperto no peito. É normal ter dores ocasionais relacionadas a causas físicas identificáveis como má postura, muito tempo em telas, desidratação ou alimentação inadequada. Crianças podem ter dores de crescimento, especialmente nas pernas. Uma dor de cabeça esporádica após um dia agitado ou dor de barriga após comer algo que não caiu bem são situações normais. Mas quando as queixas físicas acontecem 3 ou mais vezes por semana, por mais de 3 semanas consecutivas, quando sintomas aparecem sistematicamente em horários relacionados à escola mas desaparecem em finais de semana e férias, quando múltiplos exames médicos não encontram nenhuma causa orgânica, quando a criança apresenta vários sintomas diferentes simultaneamente, devemos considerar a origem emocional. Gabriel, 10 anos, começou a ter fortes dores de cabeça toda segunda e quarta-feira pela manhã. A mãe o levou ao pediatra, fez exames neurológicos, oftalmológicos e tudo estava normal. Quando finalmente conversaram, Gabriel revelou que segunda e quarta eram os dias de educação física, quando um grupo de meninos sempre o escolhia por último e fazia piadas sobre sua falta de coordenação motora. O sétimo e último sinal é a mudança no uso de tecnologia e redes sociais. No mundo digital de hoje, muito do bullying silencioso acontece através de telas. A criança pode estar sendo excluída de grupos, recebendo mensagens ofensivas, vendo posts em que todos foram marcados menos ela, ou sendo alvo de comentários maldosos disfarçados de brincadeira. A relação dela com o celular e computador muda drasticamente. Ela pode ficar obcecada checando constantemente ou, ao contrário, evitar completamente as redes sociais. Note se a criança fica visivelmente perturbada após olhar o celular, fechando aplicativos rapidamente ou demonstrando angústia. Observe se ela para de postar nas redes sociais ou exclui fotos que antes estavam lá. Preste atenção se ela se afasta das telas de forma repentina, quando antes passava muito tempo conectada. Veja se há mudanças bruscas de comportamento após interações online, ou se ela esconde a tela quando alguém se aproxima. É normal ter momentos de frustração com interações online, como desentendimentos pontuais com amigos ou tristeza por não ter sido convidado para algum evento específico. Adolescentes naturalmente passam por períodos de maior ou menor interesse nas redes sociais. Pequenos conflitos digitais que se resolvem rapidamente fazem parte das relações sociais modernas. Mas o que se torna preocupante é quando a criança verifica obsessivamente o celular a cada poucos minutos, demonstrando ansiedade crescente. Quando ela chora ou fica visivelmente abalada após usar o telefone, mais de 3 vezes por semana. Quando pede para excluir todas as suas contas nas redes sociais de forma súbita. Quando a mudança radical no padrão de uso, de muito ativa para completamente ausente ou vice-versa. Quando ela menciona ser deixada de fora de grupos ou conversas online repetidamente. Beatriz, 12 anos, era muito ativa no Instagram. De 2 semanas para cá, deletou todas as suas fotos e parou de seguir suas amigas. A mãe descobriu que Beatriz havia sido removida do grupo de WhatsApp da turma e, quando perguntou por quê, as meninas disseram que era porque ela não se encaixava mais. Comentários indiretos em posts de outras meninas faziam alusões negativas a Beatriz sem mencioná-la diretamente. Observe o comportamento digital por 2 semanas, mantendo diálogo aberto sobre o que ela vê e sente online. Acompanhe esses padrões por pelo menos 3 semanas antes de tomar decisões, mas sempre mantendo uma comunicação empática e livre de julgamentos. O importante é criar um ambiente em que a criança se sinta segura para compartilhar o que está acontecendo, tanto no mundo físico quanto no digital.
Agora que identificamos os 7 sinais principais de bullying silencioso, vamos entender exatamente o que fazer quando você percebe esses comportamentos no seu filho. A forma como lidamos com a situação faz toda a diferença na recuperação emocional da criança. O primeiro passo é acolher sem julgamento. Crie momentos tranquilos durante o dia para conversar com seu filho sobre como ele está se sentindo. Não pergunte diretamente sobre bullying logo de início, pois isso pode fazer a criança se fechar. Em vez disso, faça perguntas abertas como você está se sentindo esses dias? Tem alguma coisa te deixando preocupado? Está tudo bem na escola? Observe não apenas o que a criança diz, mas como ela reage. Valide os sentimentos dela dizendo frases como eu entendo que isso está sendo difícil para você ou o que você está sentindo é real e importante. O segundo passo é documentar sistematicamente. Mantenha um diário de observação onde você anota a data de cada mudança comportamental significativa, o contexto em que ocorreu, a intensidade e a duração. Por exemplo, dia 10 de dezembro, Lucas recusou-se a ir à escola pela 4ª vez esta semana, chorando e reclamando de dor de barriga. Ao chegar em casa, isolou-se no quarto por 3 horas. Esse registro será valioso para professores e profissionais que eventualmente forem consultados. Isso oferece um panorama claro da situação. O terceiro passo é entrar em contato com a escola. Agende uma reunião com o coordenador pedagógico ou orientador educacional para compartilhar suas observações. Pergunte se eles têm notado algo diferente no comportamento do seu filho. Questione sobre a dinâmica social da turma e se há relatos de exclusão ou conflitos. É fundamental que a escola seja sua parceira nesse processo, não uma adversária. Mantenha o tom colaborativo e focado no bem-estar da criança. Quando buscar ajuda profissional? Procure um psicólogo infantil especializado em bullying se os sinais persistirem por mais de um mês, mesmo com suas intervenções e o apoio da escola. Busque ajuda imediatamente se a criança verbalizar pensamentos de não querer mais viver, se houver automutilação, se a recusa escolar se tornar absoluta com a criança incapaz de frequentar as aulas, ou se você observar mais de 4 dos 7 sinais acontecendo simultaneamente por 3 semanas ou mais. Para escolher o profissional adequado, busque psicólogos com especialização em terapia cognitivo-comportamental infantil ou terapia focada em trauma. Pergunte sobre a experiência com casos de bullying. Um bom profissional vai querer conversar com você para entender o contexto familiar, mas também trabalhará diretamente com a criança, respeitando a confidencialidade adequada para a idade. O que você definitivamente não deve fazer: nunca minimize o sofrimento da criança dizendo que é frescura ou fase. Não force a criança a enfrentar os agressores sozinha ou a revidar. Não culpe a criança pelo que está acontecendo com perguntas como o que você fez para provocar isso. Não mude a criança de escola imediatamente sem antes trabalhar o aspecto emocional, pois ela pode carregar os mesmos medos para o novo ambiente. E jamais confronte diretamente os pais das crianças agressoras sem a mediação da escola, pois isso pode piorar a situação. Lembra do Lucas, aquele menino de 11 anos que abriu nossa conversa? Depois que a mãe, Carolina, identificou os sinais e procurou ajuda, ela conversou com a escola e iniciou acompanhamento psicológico para Lucas. A psicóloga trabalhou com ele técnicas para fortalecer sua autoestima e lidar com as situações de exclusão. A escola implementou ações de conscientização sobre respeito e empatia na turma. Em 3 meses, Lucas voltou a se sentir seguro na escola. Hoje ele tem novos amigos, suas notas se recuperaram, e ele aprendeu a reconhecer e verbalizar quando algo o incomoda, pedindo ajuda antes que a situação se agrave. Os 7 sinais que vimos foram: primeiro, mudança repentina na vontade de ir à escola ou participar de atividades. Segundo, isolamento social progressivo e perda de interesse em amizades. Terceiro, queda inexplicável no desempenho escolar. Quarto, mudanças significativas no sono e no apetite. Quinto, mudanças bruscas de humor e aumento da irritabilidade. Sexto, aumento de queixas físicas sem causa médica aparente. E sétimo, mudanças no uso de tecnologia e redes sociais. Se você ou alguém que conhece precisa de apoio imediato, existem recursos gratuitos disponíveis. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende pelo telefone 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É gratuito e confidencial. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem atendimento psicológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde.
Você pode localizar o mais próximo através da unidade básica de saúde do seu bairro. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Funciona 24 horas e é gratuito. Você não está sozinho nessa jornada. Reconhecer esses sinais não significa que você falhou como pai ou mãe, mas sim que você está atento e disposto a proteger seu filho. O bullying silencioso é real, é doloroso, mas com identificação precoce e apoio adequado, as crianças se recuperam e desenvolvem resiliência emocional que as beneficiará por toda a vida. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal Sinais Silenciosos para receber mais informações sobre desenvolvimento emocional e saúde mental infantil. Deixe nos comentários, você já identificou algum desses sinais? Sua experiência pode ajudar outras famílias.